na igreja católica? Quem já foi? Ninguém mais? Foi? Isso. Então, às vezes me perguntam assim, mas por que eu tenho que me batizar de novo? Quando eu era pequenininho, eu me batizei, eu fui batizado. Né? Então não valeu aquele batismo? Então, muitas vezes a gente começa a fazer essa pergunta, né? Ou então você já ouviu alguém falar assim, olha, eu acho que você é muito novo, né, para se batizar. Ou eu acho que você tem que mudar muito para poder depois se batizar. Acho que você não está preparado, né, para se batizar. Então muitas vezes a gente escuta essas coisas, né? E tudo isso, amados, vem para nos tirar de um propósito. Qual o propósito? O propósito da palavra de Deus. Né? Você não precisa caminhar por essas coisas. Você precisa caminhar assim, pela palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, ó, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, é preciso crer e logo em seguida batizar. Né? Todo aquele que crê e for batizado. Veja que o batismo, ele faz parte da sua fé. Faz parte do seu crer. Se eu creio, o que me impede de ser batizado? Certo dia, está lá em Atos, né? Se não me engano, capítulo 5. Não, capítulo 7. Então, o Espírito de Deus fala com Filipe e diz, Filipe, vai agora até a estrada de Gaza e lá encontrarás um homem numa charrete, digamos assim, lendo a palavra. Se aproxima dele e ensina. Então Filipe correu e chegou nessa estrada, encontrou esse homem numa charrete e ele vinha ele estava indo para a África, né? Ele era um etíope e servo de uma certa rainha lá na África. E então Filipe viu que ele estava lendo. E Filipe perguntou para ele, você está entendendo o que você lê? Ele falou assim, como eu vou entender se eu não tenho quem me explique? Então a Bíblia diz que Filipe, mais que depressa, subiu junto com ele naquela charrete e começou a ensinar a ele a palavra. E então, desde Abraão, foi ensinando. Quando terminou ali a conversa, o ensinamento, né, como esse nós estamos fazendo aqui, Filipe, o homem perguntou assim, e agora? O que me impede de ser batizado? Aí, eles pararam, a charrete, e ele disse, nada, eis ali a água. E ao mesmo tempo já desceram da charrete, já foram lá e se batizaram. Veja, a preparação daquele etíope foi como essa daqui, foi na hora. Antigamente, as igrejas, elas tinham, isso aconteceu comigo, né? Quando eu fui me preparar para o batismo, a minha preparação foram 6 meses, uma sala de batismo. Então, todo domingo de manhã, nós íamos para essa sala, durante 6 meses. Mas qual era o intuito desses 6 meses? É porque às vezes, durante esse tempo, tinha algumas coisas que tinham que mudar na minha vida. Aí eu tinha 6 meses para mudar, senão não podia batizar. Ou, então, tinha algumas coisas que às vezes o pastor ou a igreja, né, não aceitava daquela pessoa. Então ela ia aprendendo até se moldar ao sistema daquela igreja e então ser batizado. Passou-se um tempo e esse período de 6 meses diminuiu para 3 meses. Eu mesmo já fiz muitos estudos de batismo que durou 3 meses. E eu me lembro de um caso de um jovem no Porto de Espiridião. Ele queria se batizar. E então, logo no início do estudo de 3 meses,
os irmãos da igreja começaram a implicar com aquele jovem. Ele era loiro e tinha um cabelo aqui assim, ó, né? O cabelo dele era o charme dele. As meninas viviam pegando, passando a mão no cabelo dele, elogiando ele. Ele tinha mais ou menos uns 13 anos. E os irmãos da igreja falaram assim: pastor, o senhor vai batizar esse menino com esse cabelo? Eu perguntei assim: mas irmãos, e se ele fosse careca? O que íamos fazer? Não, mas não pode. E naquela época era assim, ó, eu fazia o estudo de batismo durante 3 meses. Depois tinha que reunir toda a igreja, digamos um dia antes, colocava esses irmãos lá na frente, e eu tinha que fazer muitas perguntas da Bíblia para eles. E depois eu abri espaço para que os irmãos perguntassem também da Bíblia para eles. E os irmãos depois é que iam dizer quem de fato estava pronto para batizar. Isso chama-se profissão de fé. Não era nem o pastor, eram os irmãos. E então, nesse início eu precisei chamar esse menino, né? Falar: olha, você precisa cortar o cabelo. Mas por quê, pastor? Não precisa, porque senão vai ter dificuldade, os irmãos não vão aprovar o seu batismo. Tá bom. Aí, de tanto eu falar, ele cortou o cabelo. Mas ele cortou o cabelo aqui assim. Mas ainda tinha mais 2 meses pela frente. Até chegar o dia do batismo, o cabelo dele cresceu de novo. Aí naquela última semana, os irmãos de novo: pastor, o senhor vai batizar aquele menino? Vou, mas o cabelo dele cresceu, pastor. Agora eu vou ter que falar de novo, me lembro o nome dele, mas eu chamava ele de Galego, né? O Galego: você tem que cortar o cabelo. Não, pastor, eu já cortei, mas você cortou ainda é grande. Precisa cortar. Mas deixa que tinha um outro menino que ia batizar, mas o pai dele não ia estar no dia do batismo. Ele chegou e disse: pastor, eu não vou batizar domingo, porque o meu pai não vai estar. Então eu batizo no próximo. Aí eu meio que, para desconversar, eu cheguei: falei, faz assim, o Cauê não vai poder batizar domingo. Então o que você faz? Para ele não batizar no próximo sozinho, você espera, o dia dele aí você batiza junto com ele, certo? Certo. Mas eu queria batizar domingo. Não, mas vamos segurar isso. Você é amigo do Cauê, então batiza junto com ele. Chegou no sábado, não, na sexta, o Cauê me disse: pastor, eu vou batizar. E meu pai vai estar presente. Eu falei: pronto, agora eu vou ter que conversar com o Galego de novo, né? O Galego vai falar: então eu vou batizar. Cheguei nele: olha, o Cauê vai batizar. E é nessa você cortou a cabelo. Então você tem até amanhã. Aí, no sábado, foi a profissão de fé. E então tinha que colocar todo mundo ali. E eu coloquei ele por último da fila. Aí, fui apresentando: esse é fulano, esse é cicrano, esse é Bertano. Fiz perguntas para eles da Bíblia. Eles responderam. Abri espaço para os irmãos perguntar. Eles perguntaram. E no final falei: olha, tem esse aqui, que é o Galego, né? Falei: esse aqui, ele me deu uma palavra. E até amanhã, 4 horas da tarde, ele vai cumprir a palavra dele. Todo mundo já entendeu qual que era a palavra. Que era cortar o cabelo. E aí no outro dia, realmente, 4 horas da tarde, ele cortou o cabelo. Aí choveu de gente lá em casa: mas ele cortou ele? Ou ele cortou? Tá bom. Tudo por causa de quê? Mas isso está na Bíblia? Não. Passou-se um tempo, nós começamos a colocar as alianças de milagre, né? Então acabava que tínhamos os encontros e logo tinha também pessoas de aliança de milagre. E depois do encontro já vinha o batismo. Então o estudo de batismo levava agora 1 semana, né? Mas já teve dias de não ter 1 semana, de ter um dia só. Já teve dias de ter 2 dias da semana para fazer estudo de batismo.
E já teve momento que foi assim, agora. Há 3 meses atrás, uma mulher, ela, no culto, de domingo, ela se converteu. E eu nem fiz apelo, mas ela chamou a líder de cela dela e disse assim: eu quero esse Jesus. E eu quero me batizar agora. Pode chamar o pastor. E então, ela já veio: pastor, tem uma membro da minha célula que ela quer aceitar de Jesus e ela quer se batizar agora. Mas é agora que nós vamos fazer. Aí uma irmã estava perto e falou: pastor, já vamos para a minha casa ali, que eu tenho piscina lá na minha casa. Já chamamos todo mundo. Irmãos, terminou o culto, vamos todo mundo para a casa da irmã fulana. Vai ter batismo lá. Uma roupa que eu estava, eu entrei. Né? Cheguei em casa com roupa emprestada. Né? Por quê? Não teve tempo. Mas por que essa preparação aqui? É para levar você a ter uma consciência da importância do batismo. Essa irmã que se batizou no mesmo dia que se converteu, ela está até hoje na igreja, ela é muito fervorosa. Na casa do pai dela tem uma cela. O pai dela ontem fez 97 anos. A irmã dela é da igreja também, já há um bom tempo. Então, é necessário nós termos uma consciência. Né? O que é o batismo? Qual a importância do batismo? Por que eu tenho que me batizar? Entendeu? Então, Jesus mesmo disse assim, todo aquele que crê for batizado será salvo. Né? Então, o batismo, ele faz parte da sua fé. Amém? Amém. Se eu creio, mas eu não batizo, eu estou negando a minha fé. A minha fé não está completa. Mas eu tenho que acertar umas coisas e outras. Seus acertos não tem nada a ver com a sua fé. Você vai ficar a vida inteira acertando a sua vida, mas não vai acertar ainda tudo. Na nossa igreja, então, se converteu um homem. Na época, ele tinha 92 anos. E, um ano depois, eu cheguei nele e falei: viu, nós vamos ter batismo amanhã. Você quer se batizar? Aí ele falou assim: pastor, eu acho que eu não estou preparado para batizar. Aí a mulher com quem onde ele morava, né? Ela falou assim: viu, você toma vergonha na cara, viu? Você já está com o pé na cova, 93 anos, viu? E ainda está dizendo que não está preparado. Ele, um homem solteirão, sempre vivendo ali uma vida certinha, nunca fez nada de errado praticamente, mas ainda achava que tinha que se preparar mais. Aí ele entendeu: eu acho que realmente eu tenho que me batizar. Se batizou. Ele foi morrer com 100 anos. No ano que ele fez 100 anos, aí ele faleceu. Né? Mas era alguém de 93 anos achando que ainda tinha que se preparar para Deus. Uma outra senhora, ela tinha aí uns 82 anos, por aí assim, já tinha tido 3 AVC, aceitou Jesus, estava meio cadeira de roda, quase chegando para isso, né? E então eu cheguei e falei: irmã, você quer batizar? Pastor, não estou preparada, vai que eu me desvie. Irmã, você nem consegue andar direito, você já tem 80 e tantos anos, você vai se desviar para onde? Viúva, tanto tempo. Isso é coisa de jovenzinho, irmã. Aí ela disse: não, mas eu não quero batizar agora. Eu não estou pronta ainda. Eu tenho medo de me desviar. Aí tá. Sabe o que aconteceu? Ela teve um 4º AVC. A filha dela era da igreja. Pastor, vamos orar para que a minha mãe ela resista essa situação e ela supere tudo isso, para ela batizar. E realmente ela passou por essa, levantou e aí teve um batismo. Quem estava lá no estudo de batismo?
Aquela irmãzinha. Aí naquela semana foi 5 dias o estudo de batismo. E ela foi 5 dias. Porque ela realmente queria. Mas ela tinha uma mentalidade errada. Qual? Que ela tinha que se preparar mais ainda. Porque ela tinha medo de desviar. Né? Quantas coisas erradas são colocadas na nossa mente? Né? Porque falar assim que se batizar e depois desviar é pior. De Deus, amado, nunca vai vir coisa pior. Nem coisa ruim, nem coisa pior. De Deus só vem coisa boa. Amém? Amém. Imagine que se a pessoa se batizasse, se desviasse, viria coisa pior. Quem queria se batizar? Eu mesmo não queria. E vai que eu me batize e me desviar e vai vir coisa pior assim de mim. Aí é uma ideia errada sobre Deus. Que Deus é vingativo, que Deus é justiceiro, que Deus ele é irado. Se você não permanecer, Deus vai te castigar. Não tem nada disso. As coisas ruins que você tem que passar, você batizando ou não, você vai passar. É para o teu crescimento. Não tem nada a ver com o batismo. Então o batismo faz parte da sua fé. Amém? Amém. Não permita que nada te impeça de batizar. Sendo que não há um impedimento. Bom, o que me impede de me batizar? A Bíblia diz assim, ó, todo aquele que crê e for batizar será salvo. Se você crê em Jesus como sendo filho de Deus, você já está salvo. Quando a pessoa está salva, o que ela ganha? Ela ganha o céu. Amém? Amém. Se você, quando aceitou Jesus, você ganhou o céu. Olha o céu ali, o céu é grande, não é? O que te impede de batizar? Nada. O que é maior? É o céu ou é uma piscina dessa? É o céu, não é? Como que Deus ele não te negou o céu, ele vai negar um minuto ali dentro? Não, amado. Sempre é uma mentalidade de condenação que as pessoas têm. A Bíblia diz que Deus não nos nega bem algum. Né? Ele não nos nega nada de bem para nossas vidas. Então, a Bíblia também nos diz que Jesus se batizou. Né? Eu vou estar lendo aqui um versículo. Está lá em Mateus 3. E diz assim, versículo 13, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O versículo 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o que me leva a batizar? É o arrependimento. Né? Primeiro critério para eu me batizar é eu estar arrependido. Mas arrependido de quê? Do meu pecado de ontem? Não, não é apenas isso. Da mentirinha que eu contei ontem? Não. De eu ter xingado meu primo? Não. O arrependimento aqui é o arrependimento da minha natureza pecaminosa. Eu estar arrependido de ter nascido alguém com a natureza pecaminosa. Esse é, ou seja, eu não quero mais essa natureza pecaminosa para mim. Eu quero uma nova natureza. Isto é o arrependimento. Então, se você se arrepende de ter nascido um pecador condenado ao inferno, e você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
você está salvo e você pode ser batizado. Isso é o que a Bíblia diz. Porque João falava isso: arrependei-vos e sedes batizados para a remissão dos vossos pecados. Né? Então, o arrependimento é a porta para o batismo. Quando você foi batizado quando pequenininho, né? Alguns até quando eram bebezinhos, não tinha consciência da natureza pecaminosa. Você nem sabia o que é pecado, você era inocente. E o inocente foi batizado, né? Então, Jesus foi batizado com 30 anos. Ele não era inocente, ele era consciente. Então, o que é o batismo? A palavra batismo significa mergulho. Quando você foi batizado bebezinho, né? Você não foi mergulhado, não é isso? Pegaram a água, molharam a sua cabeça, não é assim? Não é verdade? Sim. Então, imagine que esse menino aqui, o seu nome? Davi. Que o Davi, a mãe dele falou assim: Davi, está na hora de ir para o culto, para a célula, vai tomar banho. Aí ele entra no banheiro, mas ele não gosta de tomar banho. Aí ele ligou o chuveiro, colocou a cabeça lá, ele já saiu. Aí a mãe dele disse: você já tomou banho? Tomei. Quero ver. Aí aqui. Mas ele não tomou, ele só molhou a cabeça. Então, a palavra mergulho, a palavra batismo, significa mergulhar. Entendeu? Se você, quando bebezinho, não foi mergulhado, de um lado da bacia e sair do outro, né? Você não foi batizado. Molharam a sua cabeça. Entendeu? Aí, seus pais receberam, né, um certificado de batistério, né? Mas não foi esse o batismo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, logo saindo das águas, ele entrou na água, ele foi mergulhado. Esse era o batismo naquele dia. Tá certo? O batismo, ele é um ato consciente. Jesus tinha 30 anos. Então, ele tinha consciência. Imagine que José e Maria pegaram na mão dele e falaram: meu filho, você com 30 anos de idade não é batizado? Isso é uma vergonha para nós. Você tem que batizar. João Batista está batizando ali. Vamos lá agora, nós vamos levar você agora. Não. Jesus não precisou do pai e da mãe fazer isso. Ele tinha consciência. Por que nós batizamos? As igrejas evangélicas, elas batizam a partir dos 12 anos. Porque é a idade da consciência. Que a criança, ela sai daquela fase da inocência para a fase da consciência. Entendeu? Onde ela tem consciência daquilo que ela está fazendo. Ela não é inocente. Eu batizei, mas não sabia o que eu estava fazendo. Não sabia. Toda criança de 12 anos sabe. Né? Sabe muito mais coisa, né? Hoje as crianças sabem mais que nós, né? Muito mais. E o batismo, ele é um ato voluntário. Jesus não precisou que alguém levasse ele. Ele foi. Então, quando você foi batizado quando pequenininho, você não foi mergulhado, você não tinha consciência e você não foi engateando, né? Cada fora. Para onde que vai se beber? Ah, ele vai batizar. Não. Você foi levado. Quem vai batizar hoje, com certeza, veio consciente e veio voluntariamente. Ninguém chegou a você tem que batizar hoje porque o pastor vai estar lá, então você tem que batizar. Não. Né? Mas é um ato consciente de cada um de vocês. Mas consciente de quê? Do peso? Não. Consciente da importância. É importante batizar porque você creu, porque faz parte da sua fé. E nada nessa vida pode impedir isso. João Batista estava pelas margens do Rio Jordão chamando as pessoas.
Vocês, raça de víbora, venham e se arrependam dos seus pecados e sejam batizados para a remissão dos nossos pecados. João Batista, ali tinha gente de todo tipo, com todo tipo de problemas. Se ele não perguntava, você está devendo no mercado, quando você não pagar, você não pode ser batizado. Você está tomando um medicamento controlado? Não, ele não perguntava essas coisas. Qual é a sua condição civil, se é casado, é solteiro? Não. Porque o batismo é para o homem pecador, não é para a condição do homem, entendeu? É do jeito que está. Aquela irmã que se batizaram ali após o culto, eu não perguntei para ela, mas você é casado? Você é solteiro? Você é amigada? Você faz isso, você faz aquilo? Você bebe, você fuma? Você joga na loteria? Não. O Espírito Santo falou para ela que ela tinha que se converter naquele dia e que quis se batizar. Quem sou eu, um comedor de feijão, para impedir o que o Espírito Santo colocou no coração dela? Entendeu? Claro, eu não posso obrigá-la, mas eu não posso também proibi-la, né? Eu não pude falar, não, eu vou em casa pegar uma roupa e eu volto. Não. Quando eu saí da água lá, um adolescente assim, que nem ele, pastor, está aqui a minha camisa, o meu short e a minha cueca. Gente, eu cheguei com tudo emprestado em casa. Nada era meu, até o chinelo. Porque uma pessoa decidiu viver a palavra de Deus. Ela decidiu. Tudo faz parte de uma decisão. Então, aqui, se você tiver alguma dúvida, você pode levantar a sua mão. Pastor, tem uma pergunta. Então, eu vou te responder. Então, o batismo, ele é isso. Ele é um mergulho consciente e voluntário. É uma decisão de se arrepender da sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque você vai pecar. Não é que a gente batiza, agora eu sou santo 3 vezes. Não. Você vai fazer dar algumas bolas fora. Mas o que vai importar para Deus não é as bolas fora que você dá, ou vai dar ainda, né? É aquele ato que você demonstrou para o céu, para a terra e para o inferno. O batismo, ele é um testemunho. Ele testemunha por você no céu, na terra, ou seja, para com os homens, por isso que a gente tira foto, né? E no inferno. Os demônios têm que saber que você se arrependeu da sua velha natureza e que você aceitou a Jesus e que você se batizou. Porque eles não têm mais domínio sobre a sua vida. Amém? Amém. O inferno te perdeu. No dia que você dessas águas, eles têm a prova de que eles te perderam. E os céus? Os céus, eles são testemunha da sua nova natureza, da sua decisão. Para quê? Para eles te servir. A Bíblia diz que Deus coloca anjos, né, a nosso servir, a nosso serviço. Salmo 91. Darei ordem aos anjos a teu serviço. Então os anjos, quando te veem, não, esse é um dos remidos, esse é um dos vestidos de branco salpicados de sangue. Esse é um justo que passou pelas águas. Então o teu batismo é reconhecido no céu, reconhecido no inferno. Mas quando você se batiza, você se torna membro da igreja de Cristo, membro do corpo de Cristo. Então você é reconhecido na terra também, né? Quando você aceita Jesus, você é filho, amém? Amém. Mas você faz parte de qual família?
Você é filho, mas é um filho assim, que mora em algum canto. Ninguém sabe quem é o pai dele, quem é a mãe. E a família dele? Quando você se batiza, você está dizendo assim, a partir de hoje eu faço parte desta família. Entendeu? Você é ligado àquela família local. Né? Você se torna membro daquela igreja. E mesmo que você mude de cidade, na outra cidade, se não tiver aquela igreja sua, você pode ir para qualquer outra igreja, você será aceito. Por que você será aceito lá? Porque você é membro aqui. Você só mudou de endereço. Lá você é aceito como membro da nova família local. Né? E às vezes até se dá uma carta, né? Carta de apresentação. O David José Rodrigues da Cruz, né? Ele é membro da Igreja Batista de Pique em Casa e está apto a ser a congregar em qualquer igreja da mesma ordem, fé e prática. Então, onde ele chegar com essa carta assinada pelo pastor, presidente daquela igreja, ele é aceito como membro daquela igreja ali. Por quê? Porque, na verdade, nós somos uma família só. Só muda de endereço. Vocês têm filhos ou têm irmãos, que eles moram em outros lugares, mas fazem parte da mesma família. Né? Então, isso é o batismo. O batismo é para o pecador. Veja que João Batista fala assim: arrependei-vos e sede batizados. Né? Então, é para o pecador. Não é para o santo, porque o santo ele já está santo, ele não precisa se batizar. Tudo na Bíblia, amado, é para o pecador, não é para o santo. O santo ele já está lá no céu. Então, se uma pessoa ela se acha assim, eu sou santo, então ela tem que se beliscar. Se não doer, então ela precisa entender, opa, então eu estou no céu. Ou eu não subi ainda, eu estou por aqui vagando em algum canto. Santo está lá no céu. Na verdade, não tem nem lá ainda, só Jesus. Entendeu? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos às falhas, né? Mas o que fala por nós diante de Deus é o sangue. Qual o sangue? O meu? A positivo, o negativo, sei lá como que fala. Não, o sangue de Jesus. Sangue universal. Esse sangue fala por mim e por você. A Bíblia diz lá em Apocalipse o seguinte: e eles o venceram pelo poder do sangue e do testemunho da palavra. Então, quando você se batiza, você está dizendo assim: eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu tenho o sangue da justiça. Jesus, então, ele foi se batizar. Mas ele era santo, ele não era pecador. Por que ele foi batizar? Ele foi para nos dar o exemplo. Para dizer assim: eu que sou santo, me batizei, por que vocês são tão falhos, não se batizam? Né? Então, você nunca vai fazer algo que Jesus nunca fez. Então, por que eu tenho que me batizar? Primeiro, porque faz parte da palavra de Deus. Todo aquele que crê e for batizar será salvo. Eu tenho que me batizar, por quê? Porque Jesus se batizou. Ele foi o primeiro. Ele deu exemplo. E eu tenho que me batizar, por quê? Porque Jesus deu a ordem. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordem. O batismo é chamado de ordenança. Existem duas ordenanças na Bíblia: o batismo e a ceia do Senhor. Uma pessoa que não se batiza, ela não pode participar da ceia, não é isso? Então ela está fora das duas ordenanças da graça, da Bíblia.
aí você não está cumprindo a palavra. Você pode fazer tudo, mas duas ordenanças, as únicas duas ordenanças da Bíblia você não está cumprindo, que é se batizar e participar da ceia. Eu quero te dizer, se você aceitou a Jesus, você creu em Jesus, aceitou Jesus, você não se batiza, você não pode participar da ceia e não pode batizar, no caso, né? Aí se você não está cumprindo as duas ordenanças de Jesus, você está cumprindo a Bíblia? Você está pecando. Você sabia que se você crer e não batizar, você está pecando? Você está pecando. Porque não tem nada que te impede. E aí você peca duas vezes. Porque você peca por mesmo crente decide não batizar. E você peca por não participar da ceia do Senhor. A coisa que o crente mais deseja, amado, é pegar aquele pão, pegar aquele cálice, que é um momento especial dele. Entendeu? Todo mês ele é alimentado com uma porção diferenciada de Jesus. Né? Para você ter uma ideia, o nosso pão da ceia não é comprado na padaria. Nós mesmos fazemos. Eu não sei se aqui é assim, né? Nós mesmos fazemos, e fazemos de acordo com o que está na Bíblia, lá em Levítico. É com azeite, é com trigo, acho que é só isso, né? Gato, é só isso. Tem a pessoa certa que faz, porque queremos viver essa palavra. Entendeu? Então, quando a pessoa crê e não se batiza, ela está pecando. Tem que descer a água, pegar e ficar aqui. Aí a decisão é nossa, de continuar pecando. Ele tem que estar aqui. Ou não. Né? Nós já recebemos. Eu não tenho uma mentalidade de condenação. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. Eu me batizei com 12 anos. Da minha casa, só eu era crente. Para eu ir para a igreja, eu pedi permissão ao meu pai. Se ele deixava eu ser crente. Se ele deixava eu ir para aquela igreja. E ele deixou. Faz 38 anos que eu aceitei a Jesus. 38 anos, eu nunca me desviei. Nunca tive meu pai, nem minha mãe perto de mim, para me dar os corretivos, para dizer, olha, é assim, é assim. Com 15 anos, eu já morava sozinho. 15 anos. Não, com 14 anos eu já morava sozinho. E nunca tive um pai e uma mãe para me dar, assim, para me colocar, né, na doutrina. Não. Mas eu sabia que eu tinha um Deus. E que esse Deus era meu pai. Nunca me desviei. Nem sequer pensei em desviar. Porque nunca tive uma mentalidade de condenação. Mas na primeira oportunidade que eu tive para me batizar, me batizei. E eu me batizei sozinho. Eu fui o único a se batizar naquele dia. O único. E teve um momento assim como este. E ali, depois do momento, já fomos para o culto ali, fui batizado. Né? Pronto. 38 anos. Eles não sabiam que eles estavam batizando um menino que seria um pastor lá na frente. Se eu não me batizar naquele dia, porque daqueles dias em diante, eu só ia ter 3 meses com meu pai, depois do momento que eu pedi para ele, se ele me permitia ser daquela igreja. Eu só fiz 3 meses de estar junto com ele. Se eu me desviasse, porque não me batizei, será que eu estaria aqui? Então, procurei viver a minha vida e a minha fé firmada na palavra. E hoje estamos aqui. Então, o seu batismo que leva para a justiça de Deus. Por isso que Jesus, quando vai batizar, João Batista chega e fala assim, porque eles eram primos. Seria como falar assim, primo,
Eu conheço você. Você não tem pecado. Você não precisa batizar. Eu é que sou cheio de falha, eu xingo todo mundo aí de cobra, de cascavel, raça de fibra. Eu preciso ser batizado. Até a minha língua também, né? E Jesus fala assim, João, deixe como está. Porque é necessário que se cumpra em nós toda a justiça. Então, quando você se batiza, você está se permitindo que se cumpra em você toda a justiça. Amados, a gente vive uma vida de injustiças. O pecado, ele é uma injustiça. A morte é uma injustiça. Porque não foi eu nem você que pecamos lá atrás, foi Adão. Por que eu tenho que morrer por causa do pecado de Adão? Eu não estava lá. Eu não enganei ele. É injusto a gente viver aqui. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. É injusto. Depois você se aposenta, que agora você tem tudo para viver, né? O melhor, curtir a vida. Aí o camarada morre. Entendeu? É justo. Mas essa terra é terra de injustiça. Porém, quando você se batiza, você está dizendo assim, eu estou me vestindo da justiça de Deus na minha vida. Por que nós batizamos de branco? É porque a Bíblia diz que lá no céu, né, nós estaremos com vestes brancas salpicadas de sangue. Apocalipse fala o seguinte, quem são esses? Apocalipse 7 diz assim, quem são esses? E então o anjo diz, esses são aqueles que vêm da grande tribulação, que estão vestidos de branco, com vestes salpicadas de sangue. São os vencedores. Quando você se veste branco para o batismo, você está dizendo, estou vestido da justiça de Deus. Você está se vestindo de como você vai estar lá no céu. Você vai estar se vestindo de cidadão dos céus. Entendeu? Existem, amado, dois momentos importantes na vida de um crente. É o dia que ele aceita Jesus e o dia que ele se batiza. Você vai ficar velhinho, caduco, mas você não vai. Você vai esquecer nome de pessoas, vai esquecer dinheiro, vai dar uma nota de 100 reais para o outro, pensando que é de 10. Mas você nunca vai esquecer que você um dia aceitou Jesus e que você se batizou. Porque o batismo ele é espiritual, ele não é alma, ele é espírito. E nosso espírito não envelhece, nosso espírito não caduca, nosso espírito ele sempre se renova. Sempre você vai lembrar que você um dia aceitou Jesus e que você se batizou. Amém? Amém. Lá em Romanos 6, a Bíblia diz assim, que nós morremos juntamente com Cristo na cruz. E fomos sepultados juntamente com Cristo no batismo, para que juntamente com Cristo venhamos a ressuscitar para vivermos novidade de vida. Então o batismo ele tem um sentido espiritual. Qual que é? Morte, sepultamento e ressurreição. Quando você foi batizado quando bebezinho, você não tinha consciência de morrer para o mundo e para o pecado. Quando você foi batizado quando pequenininho, você não foi mergulhado, você não foi sepultado, velho homem. E quando você foi batizado quando pequenininho, você não foi tirado das águas como ressuscitado para a novidade de vida. Né? Então não houve um batismo. Houve um ato religioso chamado de batismo. O batismo bíblico é esse que eu estou te falando. Eu vou fazer aqui um teatro rapidinho. Eu vou pegar o David aqui, que é meu amigo. Vem aqui, David. Aí, Davi? E por que eu falo David? Põe a mão assim. Hoje nós vamos batizar você no seco. Tá bom? Você vai ficar durinho, junta os pés assim, ó. Então, quando
nós aceitamos solta a mão primeiro, quando nós aceitamos a Jesus e vamos batizar, nós estamos mostrando para o mundo que nós morremos juntamente com Cristo. Agora os dedos, fica durinho, tá certo? E quando o pastor mergulha, aquela pessoa está cumprindo Romanos 6, que diz assim, que juntamente com Cristo fomos sepultados pelo batismo, para ressuscitar para a novidade de vida. Então morte e sepultamento e ressurreição. Amém? Amém. Pode sentar? Sai do pessoal de vocês. Já estamos terminando aqui. Alguém tem alguma pergunta? Isso que eu ensinei para você? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar agora? Estamos aqui para responder. Ninguém tem dúvida? Aproveita. Esse é o seu momento. Significa que ou você entendeu tudo certinho, ou você não entendeu nada. Mas eu acho que você entendeu, né? Você compreendeu bem? Amém? Amém. Então isso é o batismo. Jesus batizou. Quem somos nós para não batizar, né? Então não tenha dúvida, né? Porque é o seu momento. Pastor, mas eu acho que não é o meu dia. Quando você sabe que é o seu dia? Você sabe que amanhã é o seu dia? Se amanhã for o dia de você partir para a glória, entendeu? Se amanhã for o dia de você partir, em vez de ser o dia de você batizar, será o dia de você partir. E se você partir hoje, né? Sem ser batizado, entendeu? Nós não sabemos o dia de nós subir. Nós não sabemos. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Ele pode voltar hoje, meia-noite. Nós não sabemos. Então, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então, o tempo de Deus, qual é o tempo de Deus? A Bíblia diz que é agora. Quando a Bíblia fala do amém, está falando sim, agora. Entendeu? Isso é o tempo de Deus, porque o nosso tempo, amado, está nas mãos dele. Nós não sabemos. Né? Sabemos como que vai ser. Sabe, há um ano atrás, né? Nós perdemos alguns irmãos muito queridos lá em Patumá. E que marcou muito a gente. A gente estava ali com eles. E eles adoeceram e não voltaram mais. Né? Eles não imaginavam uma moça que ela estava com um casamento marcado. Ela já tinha feito chá de panela, né? Já estava tudo pronto. Morreu. Ela planejava o quê? Casar. Já tinha todo o enxoval, tudo pronto, casa alugada, tudo. Então, tanto quanto o noivo era da igreja. Mas ficou, pegou uma infecção, foi para o hospital e não voltou. Né? Então nós não sabemos. Jovem, bonito, terminando a faculdade. Estava no último semestre, ela ia apresentar a monografia dela, o TCC dela. Mas ficou muito nervosa. Caiu a imunidade, contraiu uma infecção, que foi para o sangue, que chegou na cabeça, morreu. Você sabe de dia amanhã? Nós não sabemos. Nós não sabemos nem o que nós vamos almoçar daqui a pouco ali. Só as irmãs ali que sabem. Né? Então, estamos aqui para tirar suas dúvidas. E suas decisões são no Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar?